Paz do Senhor, meus irmãos. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém. Mais um dia, né? Mais uma semana que se inicia. Glória a Deus. O Senhor está no controle de tudo, né? O Senhor é bom. Até aqui Ele nos sustentou. Estou com a Bíblia aberta aqui em Jeremias 33, aonde a palavra do Senhor diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrando no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que fez isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome, é o Senhor. E o Senhor diz: Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Glória a Deus, né? O Senhor, quando manda a gente clamar a Ele, né? Porque quando a gente clama a Ele, Ele fala com a gente. Quando a gente clama a Ele, tem essa intimidade de buscar a Deus todos os dias. Ele tem coisas grandes para nós, né? Para nos mostrar, para se revelar para nós. Deus, Ele só está esperando, meus irmãos, de nós, né? Ir até a Ele, buscar a face dEle. Muitas vezes Deus, Ele quer falar com você, mas você não tem essa intimidade, você não tem buscado a Ele suficiente, você não tem tido momentos de orações, você não tem os momentos com Deus em particular, você e Deus. Então, meu irmão, comece hoje a buscar a face do Senhor. Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele quer se revelar para você. Ele quer te mostrar coisas grandes que nem você sabe. Deus, Ele tem muitas coisas para nos ensinar a cada dia. Quando a gente mergulha na palavra de Deus, quando a gente medita na palavra do Senhor, que a gente começa a buscar sabedoria da parte de Deus, entendimento da palavra, Deus ali, Ele já está falando com a gente. Se você for para a palavra, meu irmão, para a Bíblia, a palavra de Deus é revelação pura. Tem livros aqui, como o de Jeremias mesmo. Aqui é Deus o tempo todo falando com Jeremias. Se você for ler o livro de Jeremias, é o Senhor o tempo todo Ele se revelando. Tudo que Jeremias vai fazer é sobre a direção de Deus. É o Senhor falando. Assim diz o Senhor, isso, isso, isso. Assim diz o Senhor, faça isso, isso, isso. Então Deus aqui, Ele sempre está, né? Orientando Jeremias em tudo o que fazer, em conduzir o povo, né? E nas profecias, Deus usa sempre Ele na revelação com aquele povo, para conduzir aquele povo, né? E com a gente não é diferente. Para a gente ter mais de Deus, a gente tem que buscar mais Ele. Deus não vai falar com quem está ausente. Deus fala com quem está presente. Se você tem uma rotina de oração, se você tem uma vida com Deus, Deus, Ele sempre vai estar falando contigo. Ele sempre vai estar se revelando para você. Deus, Ele tem várias maneiras de se revelar para o filho. Ele é dando um entendimento, é falando através da palavra, é você louvando. Só em você estar ouvindo o louvor ali, Deus já está falando com você. Muitas vezes, meu irmão, você faz uma oração, botando algo nas mãos de Deus em secreto, colocando uma situação na mão de Deus, e você fica ali só você e Deus. Quando você menos espera, Deus responde a tua oração. Mas isso para Deus falar com a gente, para Deus, você tem que ter uma rotina de oração. Você tem que ter uma vida com Deus. Não é orar hoje e achar que Deus já vai te responder amanhã. Não é orar amanhã e já não orar depois da manhã. É você orar constantemente. Você ter uma vida com Deus. Como eu falo sempre para vocês, do jejum, né? Do jejum. Meus irmãos, jejum, se vocês têm hábito de jejuar,
Glória a Deus. Mas se vocês não têm de jejuar frequentemente, passe a fazer isso. Porque o jejum, ele traz muitas respostas da parte de Deus. Esse final de semana, eu abri uma consagração. Fiz algo assim, eu e Deus, que eu não vou falar aqui. É uma coisa, intimidade minha e Deus. Só eu e Ele que sabe o que eu fiz. E hoje, meu irmão, hoje Deus já me usou para falar para alguém, falar algo para alguém. Hoje Deus já falou comigo. Então, assim, isso é resposta de um jejum. Isso é resposta de oração. Quando você tem intimidade com Deus, Deus ele fala com você. Quando você menos espera, vem algo de Deus para você. Basta você estar ligado com o Senhor. Basta você estar em conexão ali com Deus. Você pode estar conversando, você pode estar dando risada. Mas se sua mente estiver focada ali, você está conversando com alguém, mas seus pensamentos ali estão em Deus. Você não sai da posição. Deus ele sempre vai falar com você. E a gente tem que ficar atento para ouvir a voz de Deus. Temos que ficar atento para ouvir o que Deus está falando, para saber que é Deus que está falando. Então, meu irmão, se você tem hábito de jejuar, glória a Deus, continue. Mas se você não tem, passe a fazer. Passe a tirar um tempo para jejuar, para sentir mais a presença de Deus. Porque o servo de Deus, ele tem que viver experiências com Deus, ele tem que conhecer a Deus. Não é falar de Deus só da boca para fora. É conhecer Deus, ouvir a voz dele, sentir a presença dele, sentir o tocar dele, ele te usar, ele te dá entendimento. Isso tudo é uma busca, né? E aqui a palavra diz: clama a mim. Ele está falando, Deus está falando, clame a mim, que ele vai te responder. Se você clamar a Deus de todo o teu coração, ele vai te responder. Meu irmão, não tem uma oração. Se tua oração for sincera, se tua oração for do coração, ela vem com verdade. Deus te ouve sim. Deus atende o teu pedido sim. Deus só não atende aqueles que clamam com a boca, mas o coração estando longe dele, ele não vai atender. Mas se Deus sondar o teu coração e ver que tua oração está sendo verdadeira, né? Está saindo de dentro para fora, meu irmão, tu vai ter resposta de Deus sim, para aquilo que tu orou. Tu vai ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus na tua vida. Tu vai ter resposta. Sabe como eu sei? Muitas vezes eu oro, peço a Deus algo em secreto e espero. Não demora muito, Deus fala comigo. No mês de junho, eu estava aqui na minha casa, num finalzinho de tarde, estava eu sozinha, eu e Deus. Eu tenho um canto na minha casa de fazer minhas orações. Desci meu joelho e comecei a falar com Deus uma situação que estava me entristecendo. Eu já até comentei aqui com vocês na live. Uma situação que estava me entristecendo, né? Comecei a orar, chorei nos pés do Senhor, coloquei a situação nas mãos de Deus. E Ele ouviu o meu coração. Ele ouviu a sinceridade da minha oração. Ele ouviu. E eu tinha certeza que Ele ia responder. Eu só não fiquei ansiosa, mas eu tinha certeza que uma hora ou outra Ele ia falar comigo, ia me responder aquela oração que eu fiz para Ele com tanta verdade, com tanta sinceridade. Para Deus não responder, meu irmão, a oração tua vindo de dentro do teu coração, com verdade, com sinceridade. Meu irmão, Ele ouve e Ele responde sim. Ele não deixa você sem resposta. Então Ele aqui está falando, clame a mim, que eu te responder-te-ei. Deus quer te responder, meu irmão, clame a Ele.
Coloque essa luta hoje nas mãos dele, vá diante dele hoje. Coloque essa situação na mão dele que ele vai te responder. Ele vai te responder, meu irmão. Ele vai ser resposta para a tua oração. Se tu orou hoje, orou ontem, ainda não teve resposta, continue orando, porque ele vai te responder. Ele quer mostrar coisas grandes para você. Ele quer ter mais intimidade contigo. Ele quer te dar, quer te usar na revelação, ele quer te dar visão. Deus tem muito para fazer na tua vida, clama a ele. Se tu quer algo da parte de Deus, comece a clamar a ele. Clama a ele que ele vai te responder, porque aqui ele está falando. Clama a mim, que eu te responder-te-ei. Quem está falando aqui é Deus, ele está mandando a gente clamar a ele, que ele vai responder. Tu acha que Deus está aqui na palavra falando, clama a mim, que eu te responder-te-ei, eu não vou clamar este Deus? Claro que eu vou. Aqui ele está falando, né, porque é com Jeremias, né, com aquele povo. Somos servos dele também, ele nos ouve. Ele quer que a gente tenha essa intimidade com ele quer que a gente clama a ele sim, ele quer responder. É maravilhoso quando a gente ora, que a gente tem resposta de Deus. É maravilhoso quando a gente ora, clama a Deus, bota a situação na mão dele e ele resolve. É maravilhoso quando a gente desce o joelho, chora nos pés do Senhor e a gente tem resposta. É muito bom, mas isso a gente precisa ter intimidade, precisa orar sem cessar. A gente não pode esmorecer naquilo que estamos buscando da parte de Deus. Temos que ter fé, temos que crer. Temos que confiar, esperar no Senhor, porque o Senhor fala, o Senhor faz, o Senhor cura. O Senhor é o Deus do impossível. Amém? E eu botei a minha situação nas mãos de Deus. Orei, estava dentro da minha casa, eu e Deus, sozinha no dia. Desci o meu joelho, chorei, falei para Deus, contei que estava triste por uma situação. Falei para meu Deus, contei tudo para Ele. Meu irmão, acho que se muito demorou foi 2 semanas. Eu tive resposta de Deus. Deus falou tremendamente. Deus falou tudo, meu irmão. Detalhes e com detalhes. Eu fiquei assim, meu Deus, que Deus é esse? Mesmo eu tendo certeza, sabendo que Deus fala, mas quando Deus fala, sempre é assim, a gente fica surpreso. E olha o que Deus falou, viu, meu irmão. Só Jesus mesmo. E eu fiquei feliz porque eu tive resposta e não demorou. Sabe por quê? Porque o Senhor viu. Quando eu derramei minhas lágrimas, colocando uma situação na mão dele, que eu fui até a ele, colocar aquela situação ali que eu não podia resolver. Fui falar para Deus, o Senhor tá vendo, né, meu pai, o que estão fazendo, né? Eu não é justo, eu não aceito. E Deus respondeu, Deus falou, e bradou, Deus respondeu. Então Deus, ele viu a minha sinceridade, a minha oração sincera, a minha oração com verdade. A gente tem que chegar, meu irmão, diante de Deus e abrir o coração, falar tudo, contar tudo. A gente não pode ter vergonha de falar as coisas para Deus, não. Se a gente errou, a gente chega, pede perdão, a gente fala. Se a gente está fazendo algo bom, a gente chega, fala. Se a gente está precisando de uma situação, a gente chega, fala. Se tem uma luta que a gente não consegue vencer, a gente coloca nas mãos dele. Se alguém fez algo para a gente coloca a situação na mão dele que ele vai resolver. Ele resolve mesmo. Então, meu irmão, Deus responde, continue clamando a ele. Continue clamando a ele, que ele vai te responder. Amém, meus irmãos? Deus é fiel. Deus fala, Deus responde. Deus não deixa, meu irmão, o filho sem resposta, não. Eu não sei o que é que tu tá orando, o que tu tá buscando, o que tu tá pedindo, o que tu tá colocando na mão de Deus. Mas continue, porque a tua resposta vai chegar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe.